Olá, querido aluno do Discipulado Cristão. Nós estamos vendo o módulo 1 e o nosso módulo 1 ele é composto das seguintes lições. Na lição 1, a gente vê que todo ser humano é pecador. Na lição 2, que todo ser humano precisa de salvação. A nossa lição 3 vai mostrar que a salvação somente em Jesus Cristo. A lição 4 mostra que em Cristo nós somos novas criaturas. A lição 5 vai mostrar que precisamos deixar as velhas práticas. E a lição 6, que é assumindo compromissos, vai mostrar que no reino de Deus nós assumimos compromissos com o Senhor. A nossa aula de hoje é a aula 2. Todo ser humano precisa de salvação. Para isso, quero convidar você para a gente ler João capítulo 3, versículo de 1 a 7, que já está aí na sua tela. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Essa é a nossa leitura, baseada em João, capítulo 3, versículos de 1 a 7. E a nossa aula é: todo ser humano precisa de salvação. Vamos então introduzir nossa aula fazendo o seguinte, relembrando a aula passada. A gente vai relembrar a aula 1, onde a gente viu que Deus criou Adão e Eva, está registrado nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Deus deu uma missão a Adão, está registrado em Gênesis 2, de 8 a 17, que era cuidar do jardim, cultivar o jardim. E Deus deu uma ordem, que está registrado em Gênesis 2, 16 e 17. O homem e a mulher podiam comer de todas as árvores existentes no jardim. Entretanto, havia no meio do jardim uma árvore, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem e a mulher não poderiam comer desta árvore. O homem representava a raça humana. Adão representava todos os seres humanos. De modo que, se Adão acertasse, todos acertariam nele. Se Adão errasse, nele todos errariam. O homem desobedeceu. Conforme está registrado em Gênesis 3, de 1 a 19, o homem e a mulher desobedeceram. Sendo assim, o pecado passou a toda a raça humana. O pecado passou a todos. Romanos 5, verso 12, vai nos dizer isso, que por um só homem entrou o pecado no mundo e, junto com o pecado, a morte. E aí o pecado, ele é como um vírus. Ele vem como um vírus no chamado pecado original, e esse pecado original já está em todo ser humano desde a concepção. Todos somos concebidos já em pecado. Embora não tenhamos praticado nossos próprios pecados, mas herdamos o vírus, ou esse vírus é imputado a nós. E agora? Romanos 3, 23 diz que o ser humano está separado de Deus, porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. O ser humano está então condenado à morte eterna. Todo ser humano está condenado à morte eterna.
O ser humano está condenado ao inferno. A morte eterna é o inferno. Viver para sempre distante de Deus. Sendo assim, o ser humano precisa de salvação. E nós podemos afirmar isso categoricamente. O ser humano precisa de salvação. Precisa ser salvo de quê? Precisa ser salvo do poder do pecado e da condenação eterna, da própria ira de Deus. Então, nós começamos nossa aula de hoje dizendo isso. Todo ser humano precisa de salvação. E aí, como a nossa aula ela é composta de perguntas e respostas, olha a primeira pergunta. O que é preciso para que o ser humano alcance a salvação e não seja condenado ao inferno? O que é preciso? Segundo o texto de João capítulo 3, versículos de 3 a 6, ele precisa nascer de novo. É isto. O ser humano precisa nascer de novo. E você viu que Nicodemos pergunta a Jesus, então o ser humano tem que voltar ao ventre da mãe e nascer segunda vez? Você lembra que é essa a pergunta que Nicodemos faz a Jesus? Jesus disse, não, é que o ser humano precisa nascer de novo. Porque se ele não nascer de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. Só que esse novo nascimento não é nascer, voltar ao ventre da mãe. Nascer de novo é nascer do Espírito. É um novo nascimento agora, proporcionado pelo próprio Deus, através do Espírito Santo. É o que nós chamamos de nascer de novo, nós chamamos de regeneração, é o novo nascimento. Então, o novo nascimento é a regeneração. É o ser humano agora ser regenerado pelo Espírito. Isto é o novo nascimento, que precisamos pregar a toda criatura. Isto é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. E preste atenção, esse nascer de novo não é a reencarnação. Você pode até encontrar alguém dizendo, nascer de novo é reencarnar. Jesus disse que não é voltar ao ventre da mãe, não é voltar ao ventre materno, é nascer da água e do Espírito, é nascer do Espírito, é a regeneração. Enquanto o homem não nascer de novo, ele está sujeito à condenação, ele está condenado. Vamos pensar assim, alguém que não nasceu de novo, não experimentou o novo nascimento, essa pessoa está condenada ao inferno? Sim. Enquanto não nascer de novo, o homem está debaixo de condenação. Você pode olhar para todas as pessoas. As que são nascidas do Espírito, elas estão salvas da condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que não nasceram de novo estão debaixo de condenação, até que experimentem um novo nascimento. Por que o ser humano, enquanto não nascer de novo, está condenado? É porque ele está com o vírus do pecado, gerando outros pecados. E ele não nasceu de Deus. Ele está com o vírus do pecado, que é o pecado original. Então, o pecado que contaminou a raça humana matou o homem espiritualmente. O ser humano está morto espiritualmente. Olha só, longe de Deus, o ser humano está morto espiritualmente, então ele precisa nascer de novo. Está morto espiritualmente. Preciso o novo nascimento. Antes de ser salvo, o homem está morto espiritualmente? Claro, nós temos dois textos que vão nos mostrar isto. Romanos 6, verso 23 é o primeiro texto. E se você ler esse texto, se você conferir depois na sua Bíblia, você vai ver que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram, morreram, espiritualmente e fisicamente. Se você perceber, Adão e Eva agora estão separados de Deus depois da queda e eles morrem fisicamente. Então, todo homem é pecador. Todo homem, até ele experimentar o novo nascimento em Cristo, ele está morto espiritualmente. E todos eles morrem fisicamente.
Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Efésios 2, de 1 a 5, ainda mostrando, apresentando esse raio-x do homem pecador, diz que o ser humano está morto em seus delitos e pecados. O apóstolo Paulo diz que antes de sermos nascidos de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Você vai conferir isso em Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 5. A Escritura Sagrada diz que o ser humano, ele segue o curso deste mundo, ele está seguindo o curso deste mundo. O texto diz que ele anda segundo o príncipe da potestade do ar, entendeu? O ser humano, enquanto ele não nasce de Deus, ele anda segundo o príncipe da potestade do ar. O mesmo texto de Efésios 2, de 1 a 5, diz que ele ele segue o espírito da desobediência. Olha só, isso aqui é a característica do ser humano sem o novo nascimento. Ele está morto em seus delitos e pecados, ele segue o curso do mundo, ele anda segundo o príncipe da potestade do ar, ele segue o espírito da desobediência, ele anda segundo as inclinações da carne, ou seja, da sua natureza pecaminosa, ele se inclina para isso. Ele faz a vontade da carne e dos pensamentos. E a Bíblia diz, no mesmo texto, que o ser humano, antes de nascer de novo, antes de experimentar o novo nascimento, ele é filho da ira. Isso está registrado em Efésios 2, de 1 a 5, de uma maneira clara. De cara, a gente já consegue identificar este ensino no texto sagrado. Então, sendo assim, a gente pensa o seguinte: mas se uma pessoa ela é muito religiosa, ela tem uma religião, ela abraçou uma religião, e a religião dela ensina ela a fazer o bem, ela praticar boas obras, essa pessoa precisa de salvação? Ou ela já está de bem com Deus? Uma vez que ela agora está numa religião que proporciona isto. Bom, é interessante que a gente veja o seguinte: a religião, ela é a tentativa do homem chegar a Deus. É diferente de Deus chegando ao homem. Na religião, o homem busca Deus. No amor, Deus busca o homem. Na eleição, Deus busca o homem. A religião, ela não pode salvar ninguém. Ela é a tentativa, muitas vezes desesperada, do homem se chegar a Deus. E a religião não salva ninguém. Nicodemos era um religioso, mas não era salvo. O texto de João 3, de 1 a 7, mostra que ele não era salvo. E olha que ele era professor, mestre em Israel. Ele ensinava a lei de Deus. Mas ele não tinha experimentado ainda o novo nascimento. Por isso Jesus disse assim: eu te digo, é necessário nascer de novo. Claramente porque Nicodemos não havia nascido de Deus, não havia nascido de novo. Então, a gente pode afirmar com firmeza, claramente, que a religião não pode salvar. Nicodemos era judeu, a religião judaica usava o nome de Deus. Embora usando o nome de Deus, não poderia salvar Nicodemos. Só que essa é a cara da religião. Aqueles que não têm religião alguma precisam de salvação? Veja bem, uma pessoa ela não tem religião, então ela não está comprometida com outros deuses, com ídolos, ela não tem religião nenhuma. Ela precisa de salvação? É interessante, a gente recorre a 2 textos, inclusive estão na nossa lição. A primeira é a mulher samaritana. A história envolvendo a pregação de Jesus à mulher samaritana está registrada em João capítulo 4, versículo de 1 a 26. A mulher samaritana vivia uma vida errada. Ela já tinha tido diversos maridos, estava com um que não era o marido dela.
Ela não era religiosa, embora ela conhecesse a religião dos samaritanos, ela deixa claro que os samaritanos tinham religião, eles adoravam ali no monte, mas ela não tinha religião, ela tinha uma vida errada e ela precisou, Jesus deixou bem claro que ela precisava beber da água da vida, que é Ele. Sua vida sem religião não podia salvá-la. Um outro exemplo que a gente tem é o de Lucas, em Lucas capítulo 1, 19, versículo de 1 a 10, Lucas capítulo 1, versículo 19, de 1 a 10, nós encontramos a história de Zaqueu. Zaqueu não tinha religião. Ele era um pecador, um publicano, um cobrador de imposto, detestado pelas pessoas. As pessoas até estranharam que Jesus o visitasse. Por quê? Porque ele era um pecador, ele era um ladrão, ele roubava nos impostos. Sua falta de religião também não podia salvá-lo. Porque talvez alguém alegue. Uma pessoa que não tem nenhuma religião, ela nunca ouviu falar de Deus, de Jesus Cristo, essa pessoa está salva, porque ela nunca ouviu falar de Jesus. Mas ela não está. Veja que Zaqueu estava vazio, Zaqueu não tinha salvação. É tanto que no diálogo ali, Jesus disse assim, hoje veio salvação a esta casa. Mostrando que também a ausência de religião não salva ninguém. Olha, um religioso, ele não pode dizer que a sua religião salva. Religião nenhuma salva. O não religioso também não é salvo pela sua ignorância. Isso a gente pode deixar bem claro no texto sagrado. Agora, uma pessoa que faz oração, faz orações, pratica boas obras, é temente a Deus, ela pode ser salva por meio disto? Ora, fazer orações, praticar boas obras, podem salvar alguém? Bom, a gente recorre à Bíblia. Uma vez que a gente trabalha com Bíblia, nós encontramos em Atos capítulo 10 a história de Cornélio. Ele era um funcionário do império, centurião da corte italiana. O texto sagrado nos diz em Atos 10, logo no comecinho ali, que ele era um homem temente a Deus e sua família também temia a Deus. O texto diz que ele dava esmolas, isto é, ele praticava obras de caridade. O texto diz que ele fazia orações, é tanto que as orações dele chegaram diante de Deus. Em suma, ele era um homem com a vida certinha, mas ele precisou ouvir a pregação do Evangelho através de Pedro para ser salvo. Pedro foi lá, pregou o Evangelho para Cornélio, para que ele pudesse ser salvo, porque sua vida de temor a Deus, sua vida de caridade, sua vida de orações não era uma vida suficiente para a salvação. Ele precisava conhecer a Cristo, que a gente vai ver depois na lição 3, salvação não existe fora de Cristo. Então a gente já vai adiantando aqui. O que Cornélio precisava? Conhecer a Cristo, porque até então ele não era salvo. A questão agora é, por que as pessoas, mesmo sendo religiosas e boas, precisam de salvação? Olha só, vamos entender o seguinte, uma pessoa boa, praticando boas obras, fazendo ações, tendo uma vida certa, essa pessoa não é o que Deus requer de alguém? Pensemos o seguinte, o que Deus requer de uma pessoa para salvá-la não é que ela seja uma pessoa boa, que ela pratique boas obras, que ela faça orações a Deus? Não, não é isso que Deus requer. Deus quer que ela venha a Cristo, porque só Cristo pagou o preço pela nossa salvação. Pensemos o seguinte, se eu faço boas obras, se eu realizo obras de caridade, eu vou confiar que essas obras estão me salvando. E elas não podem me salvar. Então, uma pessoa que faz boas obras, é bondosa, faz caridade, orações, ela não está salva, porque o vírus do pecado não acaba no homem por ele ser religioso ou bondoso. E se ele for errado, menos ainda. A religião não pode
tirar o vírus do pecado, isto é, o pecado original. Então, ignorar Deus também não vai eliminar o vírus do pecado. Atos de caridade não podem tirar o vírus do pecado, o pecado original. Só Cristo. É porque é o seguinte, como todo homem é pecador, todo homem suscitou a ira de Deus. E todo homem merece o inferno. Todo ser humano merece o inferno. Todo ser humano merece o inferno. Deus sendo um Deus justo, Deus não vai salvar ninguém sem que a justiça dele seja satisfeita. Para dizer, Deus é justo. Então imagine uma pessoa que faz muita coisa ruim nessa vida. E aí, Deus diz, não, eu vou levá-la para o céu. Eu vou perdoar essa pessoa, eu vou levá-la para o céu. Isso seria injustiça da parte de Deus. Por quê? Todo mundo comete pecados. E aí Deus, eu vou salvar esse descontando os pecados dele. Não. Existe uma justiça. E Deus, por ser justo, alguém tem que pagar o preço por aqueles pecados. Então, as boas obras não pagam esse preço. As obras de caridade não conseguem pagar. A nossa vida de bonzinhos não consegue pagar. Alguém pagou o preço satisfazendo a justiça de Deus, fazendo cumprir a justiça de Deus, de que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, ser bonzinho não vai mudar nada. É preciso conhecer a salvação, e essa salvação está em Jesus Cristo. A gente vai ver isso de maneira bem clara nas nossas próximas aulas. Então, por hoje, vamos concluir aqui pensando o seguinte. Acompanhe comigo. O pecado é universal. Atingiu toda a raça humana. Toda a raça humana. Não há uma só pessoa que não nasça com pecado. Que não seja concebida com pecado. Então, uma vez que o pecado atingiu toda a raça humana, a religião, a ignorância, caridades, bondade, nada disso pode apagar a mancha do pecado original no homem. O pecado separa o homem de Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2 diz claramente isso. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O doente, ele é curado quando admite que está doente e busca a cura. O pecador só é perdoado quando reconhece seu pecado e procura libertação no sangue de Cristo. A primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7 a 9, que eu recomendo que você leia, Provérbios 28, 13, Atos 17, 30 e 31, esses textos nos vão mostrar que só em Cristo é satisfeita a justiça de Deus. Então, Deus não comete injustiça. E Ele não vai levar para o céu uma pessoa que, contaminada pelo pecado original, praticou e pratica muitos outros pecados. Esses pecados precisam ser perdoados. O pecado original precisa ser neutralizado. Somente Jesus Cristo satisfaz a justiça de Deus. Então, a nossa lição de hoje termina lembrando isso, que só em Cristo Jesus é que o homem vai poder encontrar a salvação, a libertação. Então, nós encerramos dizendo, todo homem, todo ser humano é pecador. E aí ainda afirmando, todo ser humano precisa de salvação. E essa salvação ele não pode encontrar do seu próprio jeito. Ele não pode criar uma religião para si, para poder ser salvo. Ele não pode praticar boas obras para poder ser salvo. Ele precisa ser salvo e transformado por essa salvação, pelo novo nascimento, aí sim ele pratica boas obras. Transformado pelo novo nascimento, aí sim ele vai viver uma vida de bondade, uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus. Mas ele precisa primeiro conhecer a Cristo. Próxima lição, estaremos trabalhando só em Jesus Cristo a salvação.
Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima aula.